Existem extraterrestres? E afinal de contas, o que a Bíblia diz sobre isso? Eu sou Glaucio Luciano Coraiola, apóstolo no Brasil, e você está no meu canal do YouTube. E antes de qualquer coisa, deixa eu te pedir, se inscreva, dê uma like, aperte o sininho e esteja conosco aqui nesse canal todos os dias às 11 horas com a nossa live, mas agora com assunto específico. Afinal de contas, existem extraterrestres? E a Bíblia fala o quê? Eu gostaria de discutir com você ou te colocar 3 pontos importantes que quase não é falado. Bom, sempre a igreja tratou este assunto como demônios. Quer dizer, então a igreja, principalmente os ligados à batalha espiritual, atribuíram a qualquer aparições, como disco voador ou coisa parecida, que era a ação de demônios. E afinal de contas, é exatamente isso? Vamos com um pouco de cautela. Por quê? A Bíblia ela não é específica em momento nenhum sobre esses terrenos. A primeira coisa que nós temos que ver que essas aparições também não são demônios. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Neemias 9:6. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que nele há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Então, o primeiro ponto, algumas aparições que as pessoas dizem que vê são demônios, não acredito. São o quê? Aí é a grande dúvida. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que a Bíblia, ela especificamente, em local nenhum, fala de extraterrenos, de alienígenas. Em lugar nenhum, ela fala deste assunto, isto é, de uma criação de seres. O que a Bíblia fala? A única coisa que poderíamos até falar, que seria uma criação de seres que não são humanos, seria a criação dos anjos, dos poderes, das soberanias, dos tronos e etc. Então aí poderíamos dizer que estes sim são extraterrenos. Por quê? Porque se o ser humano habita na Terra, quem não habita na Terra é extraterreno, certo? Mas como nós não entendemos assim, não entendemos a concepção geral da humanidade, não entende assim, então o que as pessoas estão vendo? Afinal de contas, nós não podemos negar que estão vendo. E por que não podemos negar? Porque agora os noticiários, a internet, os jornais citam relatórios oficiais e governamentais, inclusive brasileiros. Então, existe realmente aparições? Sim, existe. Agora, qual governo até hoje admitiu publicamente que são extraterrenos? E nesses dias, quando estavam aparecendo muitos OVNIs nos Estados Unidos, com a posse do Trump, ele admitiu que realmente eram veículos, mas que não eram discos voadores e extraterrenos. Fazia parte de um projeto americano. Agora eu, pessoalmente, me perdoe, porque eu vou te abrir algo que eu só falo num círculo muito fechado, mas eu sempre tive uma concepção. Tem algo que a humanidade cientificamente prova. Não significa que todos esses OVNIs que estão sendo avistados, que tudo que a gente está aí discutindo existe, é aquilo que eu estou falando para você. Mas eu, em específico, eu creio em uma coisa. Eu creio na criação da máquina do tempo. Não se escandalize, por favor. Não só eu creio, a grande maioria dos físicos e científicos também creem. Eles também creem nos buracos negros, eles também creem nos buracos de minhoca. E cientificamente hoje já foi provado
que o homem poderá viajar no tempo. Então, lá em um pensamento bem distante, eu creio, não está na Bíblia, que algumas aparições dessa podem ser seres humanos que estão em outra época, estão no futuro, que estão visitando o passado. Agora, biblicamente, o que a Bíblia diz? Simplesmente um silêncio. Biblicamente, o que ela fala é que na criação Deus criou seres que não habitam a terra, mas visitam a terra, mas que nós os conhecemos como anjos. Gente, e aqui para nós, o formato que a Bíblia relata esses anjos em Ezequiel é um formato que rompe a nossa religiosidade. Sim, o grande problema nosso é a religiosidade. Então, o que eu diria para vocês? Existem extraterrestres? Ora, se nós levarmos em conta os anjos, os querubins, os serafins, os anjos caídos, os próprios demônios, poderia até ser, mas de outra forma, não acredito. Agora, pode ser um ser humano voltando do futuro? Sim, há uma possibilidade científica para isso. Bíblica, a Bíblia não fala absolutamente nada. Por isso, nós temos visto uma coisa. Alguns presidentes americanos falaram, quando lhe perguntaram, existem extraterrenos? O Reagan foi um deles, o Bill Clinton foi outro. Eles disseram, para a humanidade seria bom que existisse, porque as guerras mundiais acabariam e o ser humano se uniria como terreno para saber que tem uma outra preocupação. Então, até agora, gente, não foi nos permitido ter conhecimento além do que temos. Por isso, entendamos o seguinte: nós já somos extraterrestres. Por quê? Porque nós não existimos na Terra. Nós fomos colocados na Terra. A Terra é a nossa nave espacial percorrendo o universo, para que aqui a gente tenha uma experiência com o Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, nosso Pai. E Ele nos permitiu essa atmosfera chamada Terra, para que aqui, em um ambiente natural de terra, a gente pudesse se mover sobrenaturalmente, com poderes que estão além do limite terra. E para mim, basta. Afinal de contas, eu me julgo um extraterrestre. Estou na terra, mas sou filho de Deus.